Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Neemias capítulo 5. Livro de Neemias capítulo 5. Nós leremos até o verso 12. Neemias capítulo 5, verso de 1 a 12. Diz o texto: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: como enfrentar o problema da injustiça social. Como enfrentar o problema da injustiça social. Nós examinamos no capítulo 3 quais foram os métodos que Neemias empregou para mobilizar e despertar o povo para a construção dos muros de Jerusalém. Examinamos que ele empregou 4 técnicas para o sucesso de um empreendimento: a coordenação, a cooperação, a aprovação e a comunicação. Ele sabia o que fazer, ele mobiliza as pessoas para fazerem, ele encoraja as pessoas a fazerem, e ele é claro na sua comunicação em como fazer, onde fazer, quando fazer. Estudamos no capítulo 4 que, na medida em que eles se lançam a esta obra, eles enfrentam problemas externos. Sempre que o povo de Deus se lança na obra de Deus, haverá oposição externa. E vimos como Sambalá, Tobias, os asdoditas, os moabitas e os edomitas se uniram e conspiraram contra o povo de Deus, provocando desencorajamento interno, tentando criar confusão, tentando se infiltrar, tentando espalhar boatarias e tentando até mesmo penetrar no meio do povo para destruí-lo. Examinamos como foi que Neemias enfrentou cada um desses problemas. Mas agora, no capítulo 5, nós estamos enfrentando um outro problema. Agora o problema não é externo, agora o problema é interno. Se vocês perceberem, o problema agora não é procedente dos inimigos, mas dos irmãos. Na verdade, este problema é mais difícil de ser resolvido. É mais fácil você resolver problema com estranhos do que com os de casa.
É mais fácil lidar com o inimigo do que com os irmãos. É mais fácil lidar com os exércitos de Sambalá do que com a avareza dos nobres. Neemias está enfrentando um problema doméstico, um problema interno, um problema no meio do povo. E se vocês perceberem, o sucesso da obra de Deus não pode ir adiante em detrimento ou com o sacrifício dos obreiros de Deus. E nós encontramos aqui que um problema começa a vazar, começa a transpirar do meio da congregação. Quando o verso 1 nos informa que grande foi o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Este clamor, queridos irmãos, é o choro da humanidade ao longo dos séculos. É o clamor daqueles que são explorados. É o clamor daqueles que lutam pela sobrevivência. É o clamor daqueles que percebem que aquilo que constrói com as mãos lhes é tirado por um sistema que privilegia os fortes, que enriquece os poderosos. E você vai perceber que o clamor do povo aqui não é por luxo, o clamor do povo é por pão. O povo não está clamando por conforto, o povo está clamando por sobrevivência. E aí eu gostaria que nós olhássemos esse assunto à luz desse texto, como enfrentar o problema da injustiça social. Primeiro ponto que eu quero destacar é a origem do problema. Eu tomo emprestado um termo bastante moderno nosso, que é o capitalismo selvagem. O que é o capitalismo selvagem? Se você notar, todas as propostas econômicas que o homem tem levantado e tem buscado como solução para o problema da humanidade, via de regra, tem fracassado. Se você observar a proposta do socialismo, fracassou. Porque o socialismo levantou a bandeira da distribuição equânime dos bens, mas o Estado sendo o dono dos bens. O socialismo abortou a iniciativa privada. O socialismo impediu as pessoas de terem criatividade e de desenvolverem a sua capacidade para a produção. E o que o socialismo gerou? Opressão do Estado e pobreza do povo. E faliu. Mas a outra alternativa é a alternativa do capitalismo selvagem. O que é o capitalismo selvagem? É quando a riqueza se concentra na mão de uma minoria. É quando a ganância insaciável do homem leva este homem a explorar o próximo. Se você notar, a voz profética condena decisivamente esta atitude. Por exemplo, lá em Isaías 5:8, Deus diz: ai daqueles que ajuntam casa a casa, campo a campo, e se assentam como os únicos senhores da terra. Deus estava condenando aí a ganância, a sede insaciável de querer ter só para si, de querer acumular só para si, de querer construir a riqueza e a fortuna em cima da exploração e da miséria daqueles que trabalham. Se você observar, há uma crítica ao calvinismo de ser o pai do capitalismo selvagem. E esta é uma das críticas e acusações mais injustas que se pode ter. Porque, na verdade, a proposta bíblica e a proposta protestante, a proposta calvinista, não é de forma nenhuma o socialismo, que fracassou no século XX. Nem também é a proposta do capitalismo selvagem. Mas é sim a livre iniciativa. É sim a capacidade que o homem deva ter de produzir, de criar, de ganhar, mas não de acumular só para si. O socialismo de João Calvino, por exemplo, ensinava a questão do mistério do pobre e do ministério do rico. A capacidade que você deve ter de ganhar o máximo que você puder, de economizar o máximo que você puder e de investir o máximo que você puder para ajudar o máximo que você puder para que aquele que não tem possa começar a ter. Não é a ideia assistencialista, mas é a ideia de ajudar as pessoas a crescerem e a se desenvolverem. O que está acontecendo aqui, queridos irmãos, é que os nobres estão aproveitando um momento de crise financeira, de opressão financeira, de altos impostos, talvez de seca na lavoura,
talvez de crise na agricultura, para vender o trigo por preços altos, com juros altos, de tal maneira que as pessoas precisavam penhorar suas casas, suas propriedades para ter o pão. E daqui a pouquinho as pessoas tinham que entregar suas vinhas, suas terras, suas casas, para pagar suas dívidas. E desta maneira os nobres se enriqueciam e se locupletavam diante de um quadro de crise financeira. Na verdade, a crise financeira sempre serviu a interesses de um grupo. Preste atenção, que sempre que você vê um país pobre, você vai ver gente muito rica, porque a crise interessa para alguns. E era essa situação que estava acontecendo lá em Jerusalém. Os nobres estavam vivendo às custas da pobreza do povo. Olhe para a situação mundial, não é diferente. Se você ver as nações ricas hoje, elas construíram muito da sua riqueza, da sua fortuna, em cima da exploração das nações pobres. Olha hoje as dívidas externas impagáveis. E tudo o que se faz, muitas vezes, é apenas para financiar a riqueza dos países já ricos, que se tornam cada vez mais fortes, opulentos, e crescem na exploração dos países mais pobres e mais carentes e necessitados. Segundo aspecto que eu gostaria de levantar, queridos irmãos, como a origem do problema, é a globalização econômica. Essa é uma linguagem também moderna. Nós vivemos numa aldeia global e o dinheiro se torna a mola que gira o mundo. Se você notar, hoje a base da pirâmide social e econômica fica cada vez mais larga e este pico da pirâmide cada vez mais fino significa o seguinte, que as riquezas estão se concentrando nas mãos de poucos. Dr. Toncini, no seu livro A Face Oculta da Globalização, diz que 50% da riqueza do nosso planeta estão hoje concentrados nas mãos de poucas centenas de empresas particulares. Ao ponto de nós termos empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a Dinamarca. A GM é mais rica do que a África do Sul. A Ford é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que 161 países. Se você perceber, a economia global exige cada vez mais do seu dinheiro e cada vez mais do seu tempo. Você tem que trabalhar mais, você tem que gastar mais para manter esta roda girando. E esta roda, para girar, via de regra, concentra a riqueza nas mãos dos poderosos. Fortalece os braços dos poderosos. E é exatamente isso que estava acontecendo na sucateada cidade de Jerusalém. O tempo passa, as coisas mudam de nomenclatura, mas a essência e a filosofia que está por trás é a mesma. A filosofia da exploração dos poderosos. Em terceiro lugar, você vai notar que a origem desse problema se dá com o que se chama da ganância insaciável. O que está acontecendo? Os nobres estão emprestando, estão cobrando juros, estão se tornando agiotas, e daqui a pouquinho as pessoas que pegam emprestado na hora da fome, fazendo negócios, às vezes desesperadores, e esses ricos estão fazendo negócios cada vez mais seguros, com motivações cada vez mais duvidosas, precisam agora tomar conta e tomar posse das casas, das vinhas, das terras, dos filhos e das filhas. Aquele povo que saíra de um cativeiro, nas mãos de estrangeiros, agora estão se tornando escravos nas mãos dos seus próprios irmãos. Saem de uma escravidão das mãos dos inimigos, para se tornarem escravos nas mãos de seus compatrícios. Eu quero que você examine comigo agora a natureza desse problema. Como é que esse problema vaza? Quais são os sintomas? Quais são os problemas que vêm à tona à medida que nós lemos esse texto? Em primeiro lugar, você vai ver que é a fome. Com a sua Bíblia aberta aí, por favor, versos 1 e 2. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Você percebe que eles não estão comprando luxo, eles não estão comprando conforto, eles não estão comprando supérfluo, eles estão comprando trigo para viver. É uma questão de sobrevivência. Você nota aí, quem são os acusadores? É o povo. Quais são os acusados? Os nossos irmãos. Qual é a acusação? A usura. Meus amados irmãos, o que estava acontecendo?
o muro está se levantando, Neemias está protegendo a cidade contra ataques externos, e de repente Neemias descobre que tem um problema interno que está destruindo o povo. Às vezes nós nos preocupamos com segurança externa e nos esquecemos de que há problemas internos tão graves quanto. De repente o povo chega para Neemias e diz: Neemias, o negócio é o seguinte, não dá para trabalhar mais. As mulheres começaram a ficar aflitas, a nossa panela está vazia. Como é que nós vamos levantar os muros se não tem comida lá em casa? Como é que nós vamos pôr a mão à obra se nós estamos sendo oprimidos? Meus amados irmãos, o problema da fome é um problema mundial. Esse é um problema que deveria nos inquietar profundamente, porque o problema não é falta de provisão, o problema é distribuição. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. Enquanto uns esbanjam, outros necessitam. Enquanto uns acumulam demais, outros carecem. Se você notar, esse é o problema que está acontecendo aqui. As pessoas não podem mais continuar a obra porque elas estão com o estômago vazio, a panela vazia, a injustiça está prevalecendo. E se você perceber, há uma outra problemática que está acontecendo. Qual é o segundo problema? Versículo 3, são as dívidas. Olha aí verso 3, também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Irmão, a dívida é um negócio complicado. Uma pessoa endividada, ela fica atormentada mentalmente, degradada socialmente e arruinada familiarmente. É bem verdade que muitas pessoas hoje se endividam por inconsequência, por falta de administração doméstica. Se endividam porque não têm critério na administração, porque compram o supérfluo, porque gastam no que não precisam, porque querem ter um padrão de vida além de suas possibilidades, porque são inconsequentes na forma de gerir os seus recursos. Mas não é este o caso aqui. Essas pessoas estão endividadas não é por causa de supérfluo nem de luxo. Elas estão perdendo suas casas, suas vinhas, suas terras para sobreviverem, para comprarem trigo, para porem comida na panela. E o que é pior, a Bíblia diz que os nobres, os magistrados, aproveitam o momento da crise para venderem seus produtos superfaturados, para desta maneira transferirem os recursos das mãos do povo para suas próprias mãos. Agiam como agiotas, como usurários. Você vai ao dicionário para saber o que é um usurário, que Neemias os chamam de usurários, você vai ver que a primeira definição de usurário é agiota. É aquele que aproveita a hora da aflição do outro para tirar proveito, para ter vantagem. E quando a Bíblia fala sobre esta questão, a Bíblia não proíbe emprestar, mas há um princípio de Deus, lá em Deuteronômio 23:20, a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos. Deus estava estabelecendo a necessidade de não existir exploração no meio do povo de Deus, de não aproveitar a aflição da pessoa que já está machucada pela crise para se enriquecer. Mas existia um terceiro problema que Neemias identifica. Versículo 4, eram os impostos. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Percebam vocês que o problema vai se agigantando, vai se acumulando. Eles precisam comer, eles precisam penhorar suas casas, suas terras, suas vinhas, e agora eles precisam também pagar os impostos ao rei persa. De tal maneira que tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles conseguem alcançar como fruto do trabalho, quando chega ao final da conta, não sobra nada. Tem um saldo negativo, por causa dos impostos pesados. Meus irmãos, este é um problema tão sério. Eu fico imaginando que esse capítulo 5 de Neemias deveria ser um tema estudado no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, pelo Legislativo, de todas as casas de leis desta nação, porque o Brasil, se é gigante também nesta área. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta. Você não vai comprar 1 litro de leite, ou um pão de sal, ou 1 quilo de arroz, ou 1 quilo de feijão, sem pagar pesados tributos. E o que nos entristece mais é que tantas vezes esses impostos caem no ralo da corrupção,
das ratazanas esfaimadas, das sanguessugas que chupam o sangue do povo e se enriquecem, se locupletam em cima da miséria do povo. Esta era a situação do povo de Jerusalém. Mas havia um quarto problema. Vejam vocês que o quarto problema era a pobreza. Versículo 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Agora não é uma possibilidade, não, é um fato real. O que eles tinham, eles perderam, eles estão pobres, perda dos bens. Resultado de um sistema draconiano, perda dos bens, perderam suas casas, suas terras e tornaram-se reféns dos poderosos. Trabalham, mas não desfrutam, calejam as mãos, mas não usufruem. E Neemias identifica o cerne do problema, a exploração dos nobres e dos magistrados. Se você perceber, há um quinto problema, a escravidão. Agora não a perda dos bens apenas, mas a perda da liberdade. Olha que coisa dramática que ele diz. Eis que nos, versículo 5 ainda, eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Pensem nisso, quando um irmão ia a outro irmão para comprar trigo, e aí já tinha penhorado a casa, aí já tinha penhorado a vinha, e aí já tinha penhorado a terra. E aí a pessoa perguntava, que garantia que você tem que vai me pagar? Quando não tinha mais nada para garantir, tinha que garantir com os filhos. Se você não me pagar, então seu filho, sua filha, vão ser meus escravos. Isso no meio de irmãos. Essa acusação não é a estrangeiros, não é a inimigos. Logo o versículo 1, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pode imaginar uma situação dessa? A que ponto chegaram? O povo que estava vindo de um cativeiro, entrando noutro cativeiro, saindo de uma escravidão e caindo noutra escravidão, perdendo não apenas seus bens, mas perdendo a dignidade, perdendo a liberdade. Mas em sexto lugar, irmãos, tem o problema da impotência, a perda da esperança. Você pode notar no verso 5 ainda que eles disseram o seguinte, olha aí, na parte B, não está em nosso poder evitá-lo. Ou seja, nossas filhas já são escravas, nossas casas já não são nossas, nossas terras já não nos pertencem mais. O que nós construímos com tanto sacrifício, suor e sangue, já foi tirado das nossas mãos. E não está em nosso poder fazer coisa nenhuma. Ou seja, nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos impotentes, nós não temos vez, nós não temos voz, nós não temos esperança. Esse é o problema. Os nobres, os magistrados fazem as leis, usam as leis, torcem as leis, escapam das leis. E os pobres não têm vez, não têm voz, não têm força, não têm esperança. Seria diferente a realidade hoje? Estamos vendo a repetição desses fatos nos tempos pós-modernos? Vamos ver em terceiro lugar, queridos irmãos, não apenas a natureza do problema, veremos em terceiro lugar então a causa do problema. O que é que levou a essa situação? A este caos. Em primeiro lugar, a usura. Veja o verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usurários, cada um para com seu irmão. O que é usura? É agiotagem. Usura é você aproveitar um momento de debilidade, fraqueza e desespero do outro para tomar do outro. Não no sentido de roubar. Tem uma licitude. Você está comprando, você está emprestando. Você firma um contrato legal. Mas existe uma intenção de aproveitar o momento para ter benefício, para se enriquecer, para se agigantar, para explorar, para aproveitar a conveniência da crise, para acumular. Este é o problema, a usura. Deixa eu citar uma frase do Derek Kidner. Ele diz o seguinte, está entre aspas, os nobres estavam agindo como penhoristas e ainda por cima severos, ao invés de como irmãos, estavam emprestando somente com a melhor garantia e com os piores motivos.
Uma melhor garantia. O que você vai me dar de garantia? Suas vinhas, sua colheita, sua casa, suas terras, seus filhos, suas filhas, se cercavam de todos os meios legítimos para tomar do pobre aquilo que mais sagrado o pobre possuía, a possibilidade da própria sobrevivência. A segunda causa, queridos irmãos, que Neemias aponta para nós, é a falta de amor. Veja o verso 5 e o verso 7. O verso 5 é tremenda a colocação aqui das pessoas que estão clamando. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Já pararam para pensar com que dor essas pessoas estão dizendo isso? Meus irmãos, as pessoas que estão dormindo ao relento têm a mesma carne que a nossa, correm nas suas veias o mesmo sangue, elas têm fome do mesmo jeito, elas têm sede do mesmo jeito, elas sentem sono do mesmo jeito, elas têm as mesmas necessidades que nós temos. Os filhos daqueles que estão escravizados sonham do mesmo jeito, têm sentimentos do mesmo jeito, têm necessidades do mesmo jeito. O que na verdade essas pessoas estão dizendo é o seguinte: eles estão nos explorando, e os nossos filhos convivem com os filhos deles. Nós estamos trabalhando numa mesma causa, a reconstrução dos muros, e com que motivação os nossos filhos estão trabalhando lado a lado com os filhos deles, sendo que os nossos filhos estão se tornando escravos deles. Já imaginaram a situação que Neemias está gerenciando agora? O que na verdade os nobres e magistrados estavam fazendo, irmãos, era olhar para os pobres como coisa que você compra, que você paga com dinheiro. E todas as vezes que nós olhamos para o ser humano como máquina, como coisa que se compra, que se explora, nós estamos fora do projeto de Deus. Veja o verso 7. Neemias diz aí: depois de ter considerado comigo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão. Não é gente estranha, não é gente inimiga, é irmão. É gente da mesma raça, do mesmo sangue, da mesma fé, gente que está engajado no mesmo projeto, na mesma obra, da reconstrução do mesmo muro. Ou seja, o que Neemias está dizendo é o seguinte: esta usurpação, melhor, esta exploração, é falta de amor fraternal. Terceiro lugar, por que está acontecendo isso? Vejam vocês, em terceiro lugar, que essa exploração era resultado da falta de temor de Deus. Veja o verso 9. Veja o verso 9. Então se calaram os nobres e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devis andar no temor do nosso Deus? Aqui está a causa principal do problema, irmãos. Sabem por que as pessoas exploram? Sabem por que as pessoas aproveitam da fraqueza das pessoas para tomar legitimamente, entre aspas, o que eles têm? Porque não tem temor de Deus. Se você banir o temor de Deus do coração de um homem, então não tem mais critério, não tem mais absolutos, não tem mais valores, então vale tudo. Então se cria aquilo que chamamos modernamente de capitalismo selvagem. Falta de temor de Deus. O que é falta de temor de Deus? Falta de temor de Deus é quando o homem não leva Deus a sério, não leva a sua palavra a sério, e sempre a falta de temor de Deus vai desembocar em perversão. É por isso que você lê em Romanos 1, que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade dos homens, contra toda a impiedade e perversão dos homens. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo não disse: a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão e impiedade, mas ao contrário diz impiedade e perversão? Por quê? Porque primeiro começa a impiedade, depois vai para a perversão. Primeiro o problema é teológico, depois é moral. Primeiro o homem perde a sua referência do temor de Deus, depois ele perde a referência nos seus relacionamentos interpessoais. Primeiro o problema é doutrinário, depois é ético. Porque eles perderam o temor de Deus, eles exploram o próximo. Porque eles perderam o temor de Deus, eles olham o próximo como coisa, como gente, como matéria. Em último lugar, sabe por que eles estavam explorando? Porque eles tinham perdido a capacidade de testemunhar para o mundo. Versículo 9 ainda nos informa o seguinte: porventura não devis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Quando o povo de Deus age como ímpio, quando o povo de Deus age como pagão, quando o povo de Deus age como ateu, então este povo de Deus
não tem capacidade mais de ser sal, de ser luz, de ser perfume, de resplandecer a glória de Deus através da sua vida. Perdeu a capacidade de testemunhar. Mas, irmãos, eu gostaria de partir para o último ponto da minha meditação. Quarto lugar, qual é a solução do problema? Qual é a solução do problema? Em primeiro lugar, Neemias mostra para nós a necessidade da inconformação. Veja o verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Eu gosto disso aqui. Neemias não tem nenhuma dificuldade de dizer que ele está irado. Ele está irado. Tem hora que o povo de Deus tem que ter a capacidade de ficar irado. Tem horas que não há pecado mais grave do que a passividade com a injustiça. Eu preciso lhe dizer que a ira em si não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você não pode contemplar o mal com complacência, com boa vontade, com deleite. Não pode. Você não pode reagir diante da injustiça com indiferença, com passividade ou com deleite. A injustiça tem que provocar em nós uma santa ira, uma santa inconformação. Agora veja vocês que Neemias foca a sua ira não contra pessoas, mas foca a sua ira contra o problema. Neemias canaliza a sua ira para resolver o problema. Às vezes o nosso problema é que a nossa ira é uma paixão descontrolada, que se descarrega sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre os irmãos, ou uma ira que guarda mágoas, ou uma ira que procura vingança. Aí esta ira é pecaminosa. E não é desta ira que Neemias está falando aqui. É a ira da inconformação, aquilo que nós fomos chamados no século XVI de protestantes. Aqueles que protestam contra o mal, contra o erro, contra a inverdade, contra a opressão, contra o pecado, contra a mentira, contra o engano. Segunda coisa, irmãos, para solucionar o problema, foi reflexão. Veja o verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, eu gosto muito dessa colocação. Quando Neemias recebeu essa queixa, este clamor, ele não saiu comentando a pé de ouvido, fermentando a situação. Olha a sabedoria deste homem. Ele acabou de ouvir o clamor do povo. E o que é que ele faz? Ele para, ele rumina, ele reflete. O texto hebraico significa, ele aconselhou-se consigo mesmo, ele pondera, ele avalia, ele aquilata, ele pesa, ele busca certamente direção de Deus. Que coisa fantástica. Quantas vezes, irmãos, ao sabermos de um determinado problema, em vez de nós sermos canais de Deus na solução dele, nós o complicamos ainda mais. Porque às vezes, em vez de pedirmos direção de Deus, nós começamos a soltar esse problema para um, para outro, para um, para outro, e de repente a situação fica mais fermentada, mais complicada, mais difícil de ser resolvida. Neemias nos ensina a necessidade de reflexão. A Bíblia diz em Provérbios 18:13 que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Diz em Provérbios 29:22 que o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Isso vale para problemas domésticos, para o seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos, para a igreja, para a política, para todas as áreas e todos os segmentos da sociedade. Terceira coisa que Neemias faz para resolver o problema é repreensão. Veja o verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. E lhes disse, sois usurários, cada um com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias tem a capacidade, a coragem de confrontar. Confrontar quem? Os nobres, os magistrados. Aqueles que talvez estavam empoleirados no poder. Aqueles que talvez ninguém tinha coragem de chegar e de confrontá-los e enfrentá-los. Neemias teve coragem para repreender o erro, ainda que na vida dos nobres, dos ricos, dos poderosos. Ele tem compromisso com a verdade e com a justiça. Ele não se intimida. Ele não amacia a situação. Ele chama os nobres de usurários. Ele põe o dedo na ferida e ele enfrenta o problema. Mas ainda, em quarto lugar, você vê que Neemias resolve o problema, não apenas com palavras, mas com exemplificação. Ele se coloca como exemplo para o povo. Veja você que Neemias não é um líder que tem apenas coragem, ele tem vida. Ele não apenas fala, ele dá exemplo.
Ele não está ocupando posição de liderança para tirar qualquer vantagem do povo. Ele é um homem que ama o povo e sai em defesa do povo. E você vê duas coisas aqui que Neemias faz. Versículo 8, nota aí por favor. Olha o que Neemias fez. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. O que ele está querendo dizer com isso? Nós compramos alguns judeus escravos lá da Babilônia, do Império Persa, para libertá-los. Pagamos com dinheiro do nosso bolso, para que eles fossem livres. E agora, depois que nós os resgatamos da escravidão com nosso dinheiro, vocês estão agora tornando essas pessoas novamente escravas? Neemias, ao exortar os nobres, dá o exemplo dele. Olha, a minha atitude como líder foi de libertar e não de escravizar. Vocês estão sendo líderes do povo para escravizá-los? O segundo exemplo dele está aí no verso 10. Olha aí, por favor. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Está dizendo o seguinte: nós também emprestamos. Quando as pessoas vieram comprar trigo e não tinham como pagar, nós emprestamos. Mas quando nós percebemos que eles não tinham com que pagar, nós demos de mão dessa dívida. Neemias está mostrando para os nobres que ele não está apenas exortando, ele está dando exemplo da sua própria vida. Finalmente, queridos, finalmente, Neemias dá a cartada final no ponto nevrálgico. Quando ele chega no verso 11 e diz: restituí-lhes, pois, restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, e do vinho e do azeite que exigis deles. Esse centésimo do vinho, do trigo, do azeite, era a taxa de juro que eles cobravam, além da dívida. De tal maneira que as pessoas, por não poderem pagar, esta taxa crescia, daqui a pouquinho a dívida se tornava uma bola de neve e eles não podiam pagar. E aí, os seus bens que eram penhorados, eram tomados por esses nobres. Agora, veja vocês que Neemias é firme, mas é sábio. Restituí-lhes vos peço. Ele não diz, restituí-lhes vos mando. Não, restituí-lhes vos peço. Este homem é firme, mas ele é sábio. Ele é sábio, ele pede. Mas antes de pedir, dá o seu próprio testemunho, o seu próprio exemplo. Ele pede restituição. Ele não apenas quer maquiar a solução, ele não está pedindo uma solução provisória, ele não está apenas pedindo medidas paliativas, ele está pedindo a solução definitiva do problema. Restituição. E na minha conclusão, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, o sucesso da ação de Neemias. A proposta de Neemias foi pronta e completamente aceita. Mais uma vez, queridos irmãos, Neemias se nos apresenta como um modelo de liderança. Cada um de nós precisa muito aprender. Neemias tem liderança e tem sabedoria para lidar com os problemas de fora e também com os problemas de dentro. Ele tem sabedoria para lidar com os inimigos e lidar com os irmãos. Ele tem sabedoria para defender o povo do ataque adversário e tem sabedoria de Deus para lidar com a opressão doméstica. Ele tem força para defender o seu povo de ataques estrangeiros e tem coragem para defender o povo da opressão dos próprios irmãos. E diz a palavra de Deus que os nobres não tiveram o que responder. Os argumentos de Neemias eram irrefutáveis. O exemplo de Neemias era absolutamente irrefutável. E diz a Bíblia que o povo então, que os nobres e que os magistrados, no verso 12 nos dizem, então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Louvado seja Deus. O problema está resolvido. Mas Neemias é muito prudente. Ele poderia simplesmente aceitar a palavra dos nobres e dos magistrados como solução definitiva. Diz, não basta. Vocês estão falando, mas o negócio é o seguinte, vamos passar a escritura dessa fala de vocês. Vamos assinar esse documento. Vamos registrar isso em cartório. Vamos dar esse testemunho diante dos sacerdotes, a autoridade constituída. O sacerdote é a autoridade constituída. Então, vamos lá.
Olha aí no finalzinho do verso 12. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Em outras palavras, se fosse hoje, vão lá no cartório, vamos lavrar um documento, vamos assinar, vamos registrar, vamos documentar. Como dizia o reverendo Floriano Lopes Rubim, caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém. É preciso ser sábio, mas é preciso ser prudente. Meus amados irmãos, eu espero em Deus que este tema é empolgante, que eu gostaria muito mais de estar fazendo esse sermão numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, do que aqui para nós. Talvez esse sermão tivesse muito mais aplicação fora dos nossos portões do que dentro dos nossos portões. Mas possivelmente o Espírito Santo de Deus também aplique esse texto ao nosso coração. Quiçá nós estamos também precisando. Quem sabe nós estamos precisando olhar para o nosso próximo, não como uma coisa, não como um objeto, mas como um ser humano. Quem sabe nós estamos precisando olhar para os filhos do nosso próximo, como gente, que tem a mesma carne, que tem o mesmo sangue, que tem as mesmas necessidades, que precisam do mesmo amor. Que Deus nos ajude. Amém.